Bom dia, Deus te abençoe. Sexta-feira, último dia da semana das nossas devocionais. Você é muito bem-vindo e a gente vai terminar a semana com o tema Uma Fé Ousada. Opa, Opa, gostei. gostei do tema. Uhum. Você é muito bem-vindo nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, no canal do YouTube. Seja repleto aí da presença do Senhor. Fique até o Amém. final dessa devocional com um tema desse, então, né? Verdade. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nos procure Amém. nas nossas redes sociais. Amanhã nós temos o culto chamado Canções que Marcaram as Nossas Vidas. É um culto que nós fazemos de forma presencial com todo mundo. Nós vamos cantar canções antigas, vai ser uma bênção. Vai ser transmitido no nosso canal do YouTube, que você que é de longe, nós estamos aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Você que é de longe pode acessar o nosso canal às 19 horas. Nós vamos estar lá adorando o Senhor com essas canções lindas. É isso, você é nosso convidado. Mas, por enquanto, uma fé ousada é o tema de hoje. A frase é: a fé não interroga nem calcula, simplesmente confia. E o texto base é de 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. Vamos ler a palavra do Senhor. E disse: Abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: Atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Uau! É um texto, às vezes o texto ele fora do contexto todo, né, não faz muito sentido. É por isso que você tem que ficar na devocional até o final, que É aí você isso, entende todo o contexto aí usado. é isso. Então vamos ao texto. Nos últimos dias de Eliseu, o profeta enfrentava uma enfermidade mortal. Em meio a esses momentos sombrios, o rei Jeoás o visitou, buscando consolo e sabedoria diante de uma guerra prolongada contra os sírios. Eliseu, cuja vida foi marcada por manifestações sobrenaturais, deu ao rei uma instrução simbólica: pegar um arco e flechas e atirar como um ato profético. Quando Jeoás executou o gesto, Eliseu proclamou aquela flecha como o sinal da vitória sobre os sírios. No entanto, a hesitação do rei em atirar mais do que 3 vezes revelou uma falta de fé e ousadia, limitando assim as vitórias que Deus lhe daria. Esse episódio ilustra uma verdade profunda sobre nossa própria jornada espiritual. Frequentemente recebemos direcionamentos e promessas de Deus, mas a falta de fé restringe a plenitude da atuação do Pai em nossa vida. Deus anseia por nos abençoar abundantemente, não apenas em aspectos isolados, mas em toda a nossa existência, chegando até as gerações futuras. No entanto, somos nós que, por nossas escolhas e ações, determinamos a magnitude dessas bênçãos, porque há uma interação entre a vontade de Deus e o nosso posicionamento, que define onde chegaremos. Somos chamados a enxergar além do visível e olhar com os olhos da fé. O reino dos céus está ao nosso alcance, aguardando que nos movamos com confiança e coragem. Saiba que o milagre, a vitória e a transformação dependem não só de uma palavra de Deus, mas também de nossa resposta audaciosa a esta palavra. Por isso, mova-se com fé em direção às promessas e faça a sua parte, pois Deus, da parte dele, nunca falhará. Que lindo, que lindo. Há uma responsabilidade nossa também na realização das promessas de Deus. Há uma fé que é nossa, porque o poder já é de Deus. Mas nós temos tido fé o suficiente? Esse texto é lindo. Num ato profético, Eliseu manda o rei jogar a flecha. E ao jogar a flecha, Eliseu promulga a palavra de Deus. E ele poderia ter jogado mais flechas, mas ele se limitou. E a frase diz assim: a fé não interroga nem calcula, a fé simplesmente confia. Então, por que diante da palavra de Deus você coloca dúvidas? Você se intimida? Você não faz o que tem que ser feito? A sua parte tem que ser feita. E aí eu me lembro de Naamã,
quando tomado por lepra, ele é direcionado pelo profeta. Você falou sobre isso, né? No Mensagem, culto, no né? culto. Do culto segunda de adoração. E você vai lá e toma banho 7 vezes no Rio Jordão. E ele questionou, mas não tem outro rio melhor? Mais 7 vezes. A gente quer colocar pergunta onde não tem, onde tem que ter fé. E depois de muito, ele ouviu os seus servos e ele aceitou tomar os 7 banhos lá no Rio Jordão. E aquela lepra foi totalmente curada do seu corpo. É isso, tem parte do milagre que é nossa. É da gente fazer. E às vezes a gente fica calculando. Lázaro, Jesus ressuscita Lázaro. Mas antes fala, alguém tira a pedra desse túmulo, mas Jesus, aí vem a fé que calcula. Mas Jesus, ele já está aí há 4 dias, deve estar cheirando mal. Pedra muito pesada. Pedra pesada, quem vai rolar? A gente coloca um monte de empecilho naquilo que Deus já falou, naquilo que o Senhor já determinou. E aí a gente não faz a nossa parte. E aí a gente não vê o milagre por completo. Que hoje você seja sacudido por essa palavra. Que hoje você entenda que a sua fé, ela precisa estar ativada e ousada. Se você recebeu uma palavra profética, o Espírito testificou no seu coração, haja, faça o que lhe foi proposto. Porque eu estou esperando algo. Faça um propósito com o Senhor e cumpra esse propósito. Faça algo diferente. Entregue para o Senhor de uma outra forma sua adoração, sua consagração. Sei, mas mostre ao Senhor que você tem fé o suficiente para viver o milagre que Ele tem para você. Amém. Amém, amém. Fé que calcula. Lembrei de Tomé, né? Sim. Cadê os machucados, os ferimentos na mão do Mestre? Jesus aparece ali no cenáculo com os discípulos e Tomé meio que questiona, não, quero ver os ferimentos, né, dos cravos, né? Não, a gente não precisa calcular a nossa fé, não. Precisa confiar. Outras das vezes a gente também reclama, murmura, né? Sim. E a gente ora assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Olha, cuidado com essa oração, hein? Que aumentar a nossa fé precisa ser provada, né? Sim. Então você está pedindo mais provação. Oh, Jesus. E aí na hora da provação você reclama, ai Deus, desistiu de mim, por que está fazendo isso comigo? Você acabou de pedir para Deus aumentar a sua fé. Então para aumentar você precisa ser provado. Então cuidado, vamos parar de murmurar e de calcular a fé. Basta confiar, confia, né? Confia, né? Ele cuida de tudo, ele cuida dos lírios dos campos, dos pássaros. Ele não vai cuidar da criação dele, imagem e semelhança dele. Aquele que dispensou seu próprio filho, deixou de ser, veio do céu, se tornou o homem. Né? A Bíblia fala que o verbo virou gente e habitou entre nós, o princípio, né? O próprio Deus, ele se fez gente. Você vai desconfiar de um Deus desse? Deixou seu filho morrer na cruz do Calvário carregando todos os nossos pecados, então confia. Amém. A gente tem exemplos vários na Bíblia e hoje, essa semana, nós falamos de várias pessoas que confiaram e viram a glória de Deus. A própria Jesus ali na conversa com Maria, né? Crê somente. Você vai ver a glória de Deus aqui na ressurreição de Lázaro. Crê somente. Para Jairo, Jesus também fala isso. Ou fala, né? Vá, a sua fé te salvou, né? Então é a nossa fé que precisa ser ativada, como a Gisele disse. Então confia e ative a sua fé. Amém. Nós vamos fazer uma oração pedindo isso ao Senhor, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê visão mais apurada, mais alargada sobre o que Ele tem feito, sobre o que Ele quer fazer, sobre as palavras que já estão sobre nós e falta uma atitude nossa para recebermos. Vamos orar? Ore com a gente. Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma fé ousada, Senhor. Nos dê uma fé de realmente viver aquilo que a gente não está vendo ainda, mas que o Senhor já declarou sobre nós e que nós paremos de interrogar, paremos de querer calcular, paremos de querer saber todos os detalhes. Nós precisamos somente confiar no Senhor. Será que Deus é capaz de fazer isso mesmo
Que essas interrogações saiam da nossa mente, como aprendemos ontem, que blindemos a nossa mente e só pensemos nas coisas que vêm do Senhor e tenhamos uma fé ousada e que vivamos os milagres que o Senhor já tem liberado sobre nós. Ajuda-nos nessa caminhada de fé. Não é fácil. É mais fácil murmurar, reclamar, parar, estacionar. Mas isso não nos levará a lugar nenhum. Então, ativa a nossa fé, Senhor. Ativa a nossa fé, nos dê maturidade, nos dê sabedoria, nos faz firmes durante os processos e que possamos viver os milagres do Senhor. Nossa oração de hoje, agradecidos pela semana de devocionais, pedindo ao Senhor a bênção sobre o culto de amanhã, um culto onde estaremos juntos, celebrando ao Senhor, reunidos ali em louvor ao Senhor, que o Senhor possa se manifestar em nosso meio e pedindo por um final de semana de paz e alegria. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amanhã a gente se vê no culto presencial e que você tenha um final de semana lindo. Um abraço a todos, um ótimo final de semana. Tchau.